A violência contra a mulher não para. Agora foi um médico de 59 anos. Ele foi preso no Sudoeste acusado de agredir a companheira de 22 anos. A PM foi acionada por vizinhos. Quando os policiais chegaram ao endereço, ela confirmou as agressões. Eles foram encaminhados para a 5ª Delegacia. O homem foi autuado em flagrante na Lei Maria da Penha e liberado. O médico, um cirurgião plástico, não teve o nome divulgado pela polícia. Pois é, e a gente segue falando de violência contra a mulher. Até agora foram 21 casos de feminicídio em todo o DF, o último na segunda-feira em Santa Maria, quando um homem matou a ex-companheira que estava grávida com golpes de facão. O corpo de Simone de Souza Lima, de 26 anos, foi enterrado hoje. O assassino ainda está foragido. Mas o que leva um homem que diz que ama a mulher a matá-la? A gente recebe aqui no estúdio o psiquiatra Gustavo Oliveira, que vai explicar como prevenir esses casos de violência contra a mulher. Doutor, boa noite, seja bem-vindo ao Band Cidade. Boa noite, Juliana. Agradeço o convite aí para estar aqui com vocês, né? Para a gente poder conversar um pouco aí sobre esse tema aí. É um tema importante. Doutor, eu começo perguntando, o homem, ele que comete esse tipo de violência, ele tem algum sinal de algum problema psiquiátrico? Tem algum comportamento já que desvia para algum problema psiquiátrico? Muito interessante essa pergunta, Juliana, porque às vezes se tem essa questão de querer pensar que o agressor, ele é um doente mental, tem algum problema psicológico, e o que a gente sabe é que não, né? Ele tem alterações de comportamento, mas ele faz isso de forma deliberada, ele sabe o que ele está fazendo, né? Então, não tem a ver com doença, tem a ver com questões culturais, A agressividade não tem a ver com nenhum tipo de doença, nenhum né? tipo de doença. Os doentes, as pessoas com doença, elas não costumam ter esse comportamento agressivo. Agora, quais são os sinais de que a mulher tem que ficar alerta, né? Falar, opa, acender a luz vermelha de que o companheiro está estranho. Isso é interessante, né? Porque quando a gente estuda, né, vê dados sobre o comportamento de violência com esses homens, primeiro, apesar de não ser uma doença psiquiátrica, eles têm um perfil de comportamento, né? Então, eles são levados por uma questão de considerar essa mulher como um ser inferior, né? Ele acha que ele é superior, ele acha que é propriedade, faz aquela mulher como propriedade, passa a querer dominar o que ela faz, passa a isolá-la da sociedade, né? E muitas vezes se começa, né, com uma questão de agressões verbais, humilhações, e isso vai progredindo, né? Então, a grande parte das violências são homens aí casados há mais de 10 anos, com relacionamento estável ou ex-companheiros, né? 84% dos casos de violência contra a mulher são de companheiros ou ex-companheiros, né? Então, está ali dentro de casa, né, o grande caso dessas vítimas. E é uma coisa progressiva, né? Não Exatamente. Começa com feminicídio. Exatamente. Né? Começa com uma agressão. Isso mesmo, Juliana, é uma escalada da violência. Começa com uma humilhação, tem que fazer isso, dá uma ordem aqui, depois pode começar com um tapa, faz isso, faz aquilo, agressões físicas e chegando até muitas vezes a cometer esse assassinato por ela ser mulher, né? Que o feminicídio é isso, ele cometeu em razão do gênero, né, do sexo dessa mulher. Agora, do ponto de vista psicológico, doutor Gustavo, por que algumas mulheres elas fazem uma denúncia e depois retiram a queixa? Então, essa questão de dominar, do homem de dominar, de se considerar propriedade, né, a mulher ela fica muitas vezes se sente acuada e com medo. Muitas vezes elas têm medo de não ter onde morar, de perder a capacidade de cuidar, de ter problemas com os filhos, né? Então elas têm um medo muito grande do que pode acontecer com elas no futuro. Por isso eu acho que é muito importante saber o que essas mulheres precisam fazer, né? Nós temos o Disque 180, né, que é um canal aberto para a mulher ligar, denunciar. Temos as delegacias especializadas em atendimento à mulher e no campo da saúde, todos os hospitais regionais têm projetos para atender vítimas de violências, que são os PAVs, né? O Programa de Atenção à Vítima de Violência, que são nomes de flores, né? Então, se for no Agarrã, Santa Maria, Sobradinho, todo hospital tem essa possibilidade aí para auxiliar as mulheres. Obrigada, doutor Gustavo, por todos os esclarecimentos. Obrigada, mais, boa Juliana. noite. Obrigado, boa noite. E olha, um ladrão tentou assaltar uma lotérica em Sobradinho 2 e se deu mal. Um PM aposentado reagiu e acabou colocando o bandido para correr. Foi hoje, no início da tarde. O circuito de segurança mostra o homem entrando na lotérica e tentando levar o celular de um cliente que resiste e não entrega o aparelho. O PM atira no assaltante, que foge ferido. Ele levou um tiro na barriga e um na perna.
De acordo com a PM, ele foi levado para o hospital de Sobradinho e depois vai para a delegacia. O outro ladrão, que não aparece nas imagens, fugiu. Veja a seguir, divulgada a programação do Porão do Rock, que comemora 20 anos. E vamos ver como está o trânsito na IPTG. A gente volta já já.